Então, cumprimento a todos. Estou aqui de novo a dar continuidade a vos trazer um pouco da medicina legal ou forense nos seus capítulos para que nós possamos estar a discutir numa fase posterior. Eu agora vou falar sobre a tanatologia forense. A tanatologia forense é um capítulo da medicina legal ou forense que estuda a morte, então está relacionada com a morte, para que haja o estudo desses cadáveres. A medicina legal adotou alguns procedimentos de acesso, portanto, de incisões. Geralmente, essas incisões são pautadas pelas técnicas de Virchow, de Ghon, Letoule e Rokitansky. Em nosso meio, as mais utilizadas é a técnica de Letoule e de Bon. A de Rokitansky foi abandonada, ela é pouco usada. Quando nós estamos perante a morte, nós temos a primeira condição seria a desidratação do cadáver, quer dizer, cessa a hemodinâmica, o cadáver fica exposto à gravidade, exposto à temperatura ambiente, né? E ele começa a ter perda, desidratação, uma desidratação cadavérica, perdendo de 10 a 18 quilos em média os adultos. Então, de um dia para o outro, o cadáver que tinha determinado peso passa a ter 10 quilos a menos, 18 quilos a menos, e isso faz com que haja um apergaminhamento da pele. A pele se apergaminha, as córneas se afundam, né? Há uma depressão digital, né? De tudo. Então, há esse mecanismo. Há concomitantemente o esfriamento do cadáver. O esfriamento do cadáver, ele ocorre 1 grau a 1,5 graus a hora, né? Até nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 24 horas após o óbito. Por que nas primeiras 24? Porque após 24 horas após o óbito, os mecanismos de putrefação começam a interferir muito neste processo. Então, nas primeiras 24 horas, o cadáver vai perdendo de 1 grau a 1,5 graus de temperatura corporal até que atinja a temperatura do meio ambiente. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, especificamente, é muito bom este preceito, esta análise. Por quê? Porque nós, via de regra, temos temperaturas muito baixas, né? Temperaturas de 10 graus, de 12, de 13, de 15. Então, vejam, para temperaturas corporais médias de 36 graus. Então, vejam que nós temos de 36 graus quando eu estou vivo para uma análise de até 10, 12, 13 graus, que é como o corpo vai ficar para se equiparar à temperatura do meio ambiente. Então, nós temos muitas horas para poder estar a analisar e a verificar o esfriamento deste corpo. Nós temos, assim, os livores ou hipóstases, que são manchas, né? Que são manchas arroxeadas, né? Que ficam no corpo imediatamente após a morte, e que essas manchas tendem a ir para os locais de maior declive do corpo. Então, por quê? Porque cessou a hemodinâmica e o corpo ficou sob efeito da gravidade. Então, se eu estou ereto, naturalmente os livores ou hipóstases vão para as minhas pernas e para os meus pés. Se eu estiver em decúbito lateral direito, naturalmente os livores ou hipóstases vão para esses locais. Esses livores ou hipóstases se iniciam em 20 a 30 minutos. Em 20 a 30 minutos já aparecem no corpo, e se fixam numa média de 12 a 15 horas. 12 a 15 horas. Temos que ter cuidado aqui em Curitiba, porque nos dias muito frios, há uma tendência dessa fixação ser de uma forma mais apressada, mais precoce. Então, em vez de nós começar de 12 a 15 horas, às vezes em 8, 10 horas, nós já temos a fixação desses livores ou hipóstases. E outras vezes, quando está muito calor, às vezes a fixação desses livores ou hipóstases ocorre em 20 e poucas horas após. Então, ter cautela de estarmos sempre a correlacionar a temperatura ambiente com estes fenómenos. Não analisá-los só de uma forma estática, mas ao analisarmos, estarmos a reportarmos à temperatura ambiente, ao clima, se começou um dia muito frio e depois ficou muito quente, ou se era muito quente de uma forma unilateral e tal. Então, tínhamos que ver. Então, nas primeiras 12 horas,
os livores ou hipóstases migram. O que é que eu estou a querer dizer? Se uma pessoa morre numa determinada posição e 2, 3, 4 horas depois, 5, alguém vai e muda essa pessoa para uma outra determinada posição, ela vai fazer migração dos livores ou hipóstases. Então, ao analisarmos, nós já temos que ter as cautelas de não estar a validar a posição dos livores ou hipóstases como livores ou hipóstases adquiridos na condição ou na posição em que a pessoa foi morta. Temos que ter muito cuidado com isso. Tá? Depois de decorridos 15 a 6 a 7 horas da morte, pode-se virar a pessoa ou se colocar a pessoa de uma forma como quiser, que já não conseguimos mais a migração desses livores ou hipóstases. Então, os livores ou hipóstases são muito importantes, assim, são muito importantes para nos dar a cinemática do ocorrido que motivou a morte da pessoa. A rigidez cadavérica, a mesma coisa. Ela dura em torno... A rigidez ocorre pela acidificação das células, quer dizer, com a putrefação, né? Elas vão se tornando cada vez mais ácidas, né? O meio mais ácido, menos alcalino e mais ácido, e vai enrijecendo. Vai até um dia a um dia e meio, né? 24 a 36 horas. Decorridas as 36 horas, começa a haver os fenómenos da putrefação. Então o corpo começa a amolecer. Aqui, de novo, atenção, em dias quentes, às vezes nós vamos imaginar uma pessoa que morre no litoral do Paraná, no verão, em pleno verão, e que esteja acondicionada numa casa sem ventilação e fechada, num ambiente, portanto, muito quente, como se fosse uma verdadeira estufa. Às vezes, em 6, 8, 10, 12 horas, ela tem a configuração de um podre de 48, 72 horas em Curitiba, por exemplo. Né? Em Curitiba. Então, para termos muita cautela de como a temperatura, maiores temperaturas fazem com que nós alcancemos níveis de putrefação muito apressados em relação a locais que estão mais frios e aonde esta putrefação é mais retardada. Temos cautela com essas situações. Do mesmo jeito, os fenómenos destrutivos da putrefação. Então, por exemplo, um dos fenómenos destrutivos que aparece de uma forma mais recente ou mais precoce é a mancha verde abdominal. A mancha verde abdominal corresponde ao local onde se encontra o fígado da pessoa e, portanto, o maior acúmulo de sangue dessa pessoa. E a proximidade com a pele da pessoa, não havendo nenhum obstáculo ósseo a separar o fígado da pele da pessoa. Há um contato praticamente direto. Então, a mancha verde abdominal aparece nisso. Só a título de curiosidade, esta mancha verde abdominal, ela não é abdominal e é torácica nas crianças, nos bebês, porque a maior concentração de sangue está no coração e no pulmão. Né? E o tecido ósseo do tórax é cartilaginoso, é frágil, então há muito contato desta quantidade de sangue com a superfície da pele e nos verdadeiros afogados, aonde esta mancha verde abdominal é torácica, pela posição do verdadeiro afogado, que fica naturalmente com os glúteos flutuando, a cabeça para baixo e as pernas para baixo, numa forma de V. Então, a maior concentração de sangue vai para a cabeça, para o segmento cefálico, e vai para o tórax. Então, é a mancha verde torácica. Nestas fases da putrefação, nós temos que ter também cuidado com a destruição dos corpos. Quer dizer, há momentos em que nós entramos em putrefação e fazemos a destruição dos corpos e há situações em que nós, por exemplo, estamos em meio líquido e não fazemos a putrefação rumo à esqueletização. Nós preservamos sob a forma de sabão, preservamos sob a forma de maceração, quer dizer, então viram fenómenos, em vez de destrutivos pela putrefação, fenómenos conservadores. Então nós temos a saponificação cadavérica, quando estamos em ambientes muito quentes e muito ventilados, mumificamos. Então são aspectos. As lesões corporais são lesões corporais que estudamos na medicina legal, são lesões causadas por energias
de ordem mecânica, de ordem física, de ordem química, de ordem físico-química, bioquímica, biodinâmica e de ordem mista. Todas elas têm as suas particularidades. Então, por isso, nós temos que ferimentos punctórios, um ponto, ferimentos incisos, né? Incisos, ferimentos contusos ou lácero-contusos, ferimentos pérfuro-incisos, pérfuro-contusos, corto-contusos, lacerações, e todos eles têm a sua especificidade, quer dizer, têm nexos de causalidade. Quer dizer, estes ferimentos nos falam a favor, nos dizem como a lesão ocorreu, em que circunstâncias e em que tempo. Em que tempo ocorreu? Por exemplo, temos o espectroequinômetro de Legrand-Diussal, que nos diz, conforme a coloração, que vai de 1 a 2 dias até 20 dias do ferimento ocorrido. Quando nós temos os ferimentos por armas de fogo, nós temos orlas, né? Orlas de contusão equimótica e orlas de enxugo ou limpadura e orlas de escoriação. Estas orlas são estudadas e elas nos falam a favor da proximidade do tiro e da inclinação do tiro. Nos estudos anglo-saxões, estas 3 orlas são chamadas por anel de Fish. Nós também temos zonas de chamuscamento, de esfumaçamento e zonas de tatuagem. Estas zonas falam a favor da proximidade do tiro ou de alguma ou a longa distância desse tiro disparado. Temos, naturalmente, outros fenómenos que são analisados nos locais de entrada e nos locais de saída dos projéteis de arma de fogo, que vão nos falando a respeito das inclinações e da maneira como esses tiros foram disparados a curta ou a longas distâncias. Um dos capítulos importantes da medicina legal é a asfixiologia forense, que nós estudamos os enforcamentos, as esganaduras, os estrangulamentos, né? A natureza jurídica deles, né? Quando as sufocações são diretas, são indiretas, quando as práticas são acidentais ou são práticas criminosas, né? Os afogamentos, que são importantes. Temos um capítulo da toxicologia forense, que estuda os tóxicos e como eles interferem na vida das pessoas, produzindo doenças ou produzindo inclusive a morte das pessoas. Temos a psiquiatria forense, que nos diz, que fala sobre como as pessoas portadoras de agravos à saúde mental praticam atos, e às vezes atos ilícitos, ou não são competentes para os atos da vida civil, né? Temos a criminologia, que estuda o que leva as pessoas a praticarem os crimes. A vitimologia, o que leva as pessoas a serem, de uma forma sistemática, agredidas por pessoas, de que maneira elas se colocam na sociedade para que sejam agredidas. E a infortunística forense, que estuda os acidentes de trabalho e as doenças profissionais e a sua relação com a medicina legal. Então, todos esses capítulos, nós poderemos estar a aprofundá-los em próxima reunião que teremos com vocês. Muito obrigado.